Bora lá, Fiel, pro pós-jogo dessa derrota vergonhosa pro Corinthians, parabéns pra todos os envolvidos, né? Vocês jogaram muito, vocês correram muito, vocês deram a alma em campo, parabéns, parabéns. Na sua opinião, quem foi o principal responsável por esse vexame lá na Vila Belmiro? Deixa sua opinião aqui nos comentários, bora ver o que a mídia tá repercutindo aqui sobre essa derrota do Timão. Então curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Santos surpreendentemente bem e o Corinthians de um jeito no primeiro tempo muito abaixo do que eu imaginava. Não conseguiu competir. É verdade. Mal taticamente, mal tecnicamente e por consequência depois os jogadores perdendo a cabeça, né? Sim. Decisões erradas, a gente vai falar disso mais ao longo do jogo, então... Você vencer com sobras em casa, o seu principal rival, pode não ser o Corinthians, o Santos o principal rival do Corinthians não é, o Palmeiras, São Paulo, enfim, mas para o Santos o Corinthians é o principal rival. E você fazer o primeiro tempo que você faz, vivendo tudo que o Santos tem vivido nos últimos 4 anos, dá uma mexida no orgulho, né? Para levantar um pouco o moral do torcedor e até dos jogadores, né? Que estavam sendo muito questionados. A impressão que se tem é que o Santos buscou treinar nesse período para um jogo muito importante. Porque é um clássico, porque uma vitória sobre um grande rival pode ser aquele estímulo que está faltando para o jogador ter mais confiança. Então o Santos tratou esse jogo de uma maneira bem especial. E o Corinthians, assim, um treinou na data FIFA, o outro parece que, eu digo, como ele entrou em campo, entrou assim, sem conseguir... É muito interessante. Nesse campeonato aconteceu algumas vezes com algumas equipes, de equipes que foram totalmente envolvidas pelo adversário a ponto de não saber o que estavam fazendo dentro de campo. E o primeiro tempo do Corinthians basicamente foi esse. Assim, só mudou quando entrou o Garro, entrou o Memphis, e essa é uma conversa para a gente ter no linha, porque o Garro até entendo, não é que o Garro pode ter problemas para retornar e entrar no momento certo. Agora o Memphis jogou com a Holanda. Ele jogou 25 minutos primeira partida, jogou 63 a segunda partida e ele entrou faltando 20 minutos para acabar o jogo. Então a impressão que dá é que o Memphis se recupera no Corinthians para jogar na Holanda. Não há outra explicação para isso. E quando o Corinthians quando ele ganha Memphis e Garro, o Santos com o Vojvoda vai para uma formação que perde o controle, que deixa o Corinthians em cima. Claro, está um 3-0. Mas não precisa, um time tão enrolado como foi o Corinthians no jogo, o Vojvoda não precisava recuar tanto. Eu digo, tirar aqueles que dão mais posse para a equipe para ficar o tempo todo, deixar a bola no pé do Corinthians. Mesmo assim, o Corinthians terminou o jogo com uma bola no alvo, foi o gol. Sim. E o Santos finalizou 19 vezes contra 5 do Corinthians. Então assim, o Santos foi superior o tempo todo. O tempo todo. Isso é bem legal, porque se você disser para mim, o Corinthians está cheio de problemas, tal, mas e o Santos, não tem? Vários. Né? Problema de ausência de jogador, problema interno, falta de grana, assim, todo o pacote do Corinthians, que é um terror, o Santos também tem a versão dele. E o Santos entrou totalmente focado e com uma postura competitiva. A competição do Santos foi muito superior à do Corinthians. E aí, cara, quando você entra assim, chega uma hora que você não consegue recuperar mais, né? E só recuperou com a entrada no Memphis e Garro, claro, Memphis e Garro. Levante a plaquinha, eu já sabia. E com uma ajuda também ali do Vojvoda que, com a mudança, trouxe o Corinthians para dentro da área do Santos. Mas o comportamento do Corinthians, mesmo sem Garro e Memphis, é inexplicável. Porque aí é o seguinte, você não tem a mesma qualidade técnica, mas competir é outra coisa. Tá no jogo, e o Corinthians não esteve. Então o Santos fez talvez uma das melhores partidas dele. Assim, botando o Vojvoda e outros treinadores. Não, esse ano, com Caixinha, com o Kleber e com o Vojvoda, é a melhor partida. Eu frisei bem o primeiro tempo, que obviamente o primeiro tempo foi melhor que o segundo tempo, claro, por N fatores. Mas você pega a partida como um todo, você tem razão. Realmente, quando toma 3-1, aí entra o Memphis, entra o Garro, melhora o Corinthians, evidentemente. O Vojvoda faz alterações. Mas o placar já estava construído, né? Vem um pouco mais para trás o Santos, toma a bola na trave numa cabeçada do Gustavo Henrique e tal. Mas não teve
alguma coisa assim, fica aquela sensação, mas não efetivamente na prática. E digo mais a você, para passar para os companheiros, se Memphis e Garro estão na equipe do Corinthians desde o início, vamos imaginar que eles estivessem totalmente liberados para jogar desde o início. O Santos, com a postura que teve, levaria o Corinthians muito perigo. Não é que o Corinthians iria ser uma revolução. Eu digo a postura, o comportamento, o ambiente. Isso no futebol faz muita diferença. Muita diferença. Né? Quando você se comporta. Depois a gente vai para outro jogo, mas assim, o que mudou muito no Flamengo foi o comportamento. Aí você começa a olhar o Flamengo e falar, e aí? Ganhou, depois ganhou bem do Botafogo, mas o primeiro tempo foi. Foi. Então, assim, a gente vai para esse jogo depois, mas eu te digo, como o comportamento de uma equipe, a energia, a vontade, a vibração, faz toda a diferença. E sim, ele foi muito superior até a hora do primeiro gol do Corinthians, né? Depois, aí fica aquela história, assim, o quanto que o jogo transcorre do jeito que transcorre dali para o final, por conta dos 3-0, e eu acho que é a principal motivação. Sim. O quanto que, claro, o Corinthians tem uma melhora, como disse o Calçade, por conta dos jogadores cuja importância não se discute. A gente pode discutir várias outras coisas, de Garro, de Memphis, como o próprio Calçade já começou a discutir aqui, mas a qualidade não dá para discutir. Então é claro que estes caras, né, quando a gente falava tanto do quarteto ofensivo do Corinthians, contando estes dois, mais o Carrilho, mais o Yuri Alberto, a gente sempre teve muito claro que com esses 4 em campo, o Corinthians é um, sem eles, o Corinthians é outro. Ainda que o Guinegão tenha entrado bem, enfim, né, ultimamente, não no jogo de hoje especificamente, mas enfim, eu acho que o que acontece na reta final do jogo tem mais a ver com a partida resolvida e o placar resolvido do que exatamente com uma melhora do Corinthians no jogo. O Santos tem 8 vitórias no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem 8 vitórias no Campeonato Brasileiro. Sim. Com o jogo a mais. É decepcionante a do Corinthians. O mata-mata corintiano com o Dorival, que é bom, realmente bom, tá maquiando a regularidade abaixo da média do que o elenco do Corinthians pode produzir. Exatamente. O campeonato do Corinthians... E pode salvar a temporada, tá? Pode salvar a temporada. Pode fazer a temporada ficar boa. Os caras se escondem, mas aí assim, os caras se escondem atrás de um mata-mata. Você fala, poxa, título de Copa do Brasil não é legal? Libertadores não é mata-mata, onde o Corinthians nem chegou perto. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que apenas que é uma equipe que hoje, por todo o sistema, assim, e muito disso poderia ser dito do Santos, tá? Então, quando a gente não se pode justificar o que o Corinthians jogou ao seu ambiente institucional, porque o do Santos também não é grande coisa. É ruim também. Né? Mas apenas identificando, primeiro, corintiano, a melhor notícia hoje foi: o time feminino está na final da Libertadores. Como sempre, as melhores notícias vêm da equipe feminina. E um promotor do Ministério Público de São Paulo resolveu abrir a caixa. É um espetáculo, inclusive. O que me surpreende, porque, repito meu mantra aqui, não existe nada mais blindado no futebol brasileiro do que o futebol. Então, certamente, ele não deu ouvidos a ninguém, não conversou com ninguém e resolveu agir o que ele deveria realmente fazer. E os outros também. Em todas as instâncias da República, o futebol é blindado. Acabar com o PCC antes de pegar a galera do futebol. Então, é impressionante que alguém tenha se tocado disso, né? Que se você puxar, vem, né? E isso não é Corinthians, é um monte de lugar. Você puxou, vem. Começa a vir. Um vai puxando o outro. E aí os cabelos vão ficando em pé. Procura, acha. E aí, essa é uma notícia boa até, porque mostra quem é quem e algumas figuras que devem ser simplesmente tiradas não só do Corinthians, o Cruzeiro passou por esse processo. Sim. Né? Aí você viu no que deu. Ele teve que virar SAF, e veio o Ronaldo, agora veio o Pedrinho, e a vida do Cruzeiro melhorou. Mas poderia ter piorado, nem toda SAF é uma maravilha. Né? Então, assim, este ambiente institucional atinge muitos clubes do futebol brasileiro. No caso do Corinthians, parece que o Corinthians agora escolhe mata-mata. O Paulista ganhou uma fase de mata-mata, agora vem Copa do Brasil, vão dar tudo, e tá tudo bem. Né? E o Brasileirão, É que o Brasileirão no meio vai. disso do Brasileirão né? tem muito problema, né?
Você vê o Martinez, que desaparece, Garro tá sempre lesionado. Lesões, É um ano péssimo do Garro, Carrilho fora. Isso. É um ambiente. Memphis lesiona, vai pra seleção, joga, volta, fica no banco. O Yuri entra. ficou um tempo fora também. Porque É difícil você dar uma mostra sequência. uma coisa assim que, por mais esforço que tem o Dorival, uma coisa é o treinador, sua comissão técnica, é o grupo que está ali no vestiário. A outra é o jogador olhando para o todo. Vale para o jogador do Santos, vale para o jogador do Corinthians. E quando você vê as coisas do jeito que elas funcionam, assim, mas o jogador também não tem, na minha visão, né, o direito de largar a mão. Né? Como você percebe, assim, eu acho absurdo. O Memphis tem que ser explicado, então. Por que o Memphis jogou na Holanda nas 2 partidas, não 90 minutos, 25 numa, 65 na outra, e voltou ao Brasil e foi entrar quase no final do segundo tempo. Calçade, eu pedi para o pessoal do Data ESPN preparar uma tela. O Dimas Copedeiro e o Cavazo que está pronto. Eu vou pedir para... podemos acho colocar. que é uma Vamos lá. acho que é uma, Eu acho que tenho isso é uma em cima do que o curiosidade Calçade tá falando, né? Já que você levantou esse assunto. Vai lá, ó. Olha lá. Jogadores convocados que jogaram na rodada. Jogadores que atuaram foram convocados na data FIFA. Dos convocados, quem que entrou em campo? É isso. Legal. 4 do Palmeiras jogaram na rodada. Do Corinthians foi o Memphis que entrou aos 23 minutos do segundo tempo. O Dorival tá muito preocupado com o Memphis para ele chegar inteirão na Copa do Brasil. Ou, mas assim, um excesso de precaução. Porque na Holanda, como você falou, ele entra, ele bate recorde, ele tá talvez na melhor fase da vida dele, lá na seleção holandesa. Coisa assim, tá feliz da vida. Até parece, sabe aquele cara que tá longe do país? Sim. Ah, voltei pro meu país, aqui representando o o país. Ramos Rodrigues na Colômbia. Tá, exatamente, perfeito. Tá ali, volta pro país, e faz gol, e dá assistência. Não vai dizer que é o Rames Depay. E a seleção melhora. Rames Depay, não. Mas o salário, o dia a dia... O comprometimento do trabalho, assim, no dia... É aqui. Isso é mais ou menos como... Imagine que um cara é tão viciado em jornalismo, ama tanto a profissão, e ele trabalha fora do país. Então vamos supor que o William Tavares foi trabalhar em Paris. Que delícia. Em Paris, Espetáculo. come bem, ganha bem, não sei o quê, mas sente falta da Praia de Santos. Sente falta da ESPN. Quando vem pras férias, vem na ESPN e destrói no programa. Voa. Parece o Memphis do Corinthians, às Aí vezes. volta murcho pra Paris. Volta cabisbaixo pra Às vezes. triste. Mas quem tá aqui escondendo a realidade devem a ele uma fortuna. Mas aí, cara, então é melhor assim, você rompe, fala, acabou, me paga, ou se você aceita, eu não vejo, não acho uma postura correta. Não pode ser esse não pode não ser um pode argumento para não poder cobrar. Embora possa ser. Ele precisa, ele tem todo o direito. É outra coisa. Exato. Ninguém O tá salário é um tirando direito dele. indiscutível. Ninguém está tirando esse direito dele, né? Estou dizendo que ele está modulando as coisas de acordo com o interesse, olhando para a Copa do Mundo. E eu queria só tocar no outro detalhe. Pô, gente, 4 clássicos na rodada pós-data FIFA. A gente já viu ali o estrago. Por exemplo, Flaco Lopes teve que segurar. É um jogador importantíssimo. No Palmeiras está lutando pelo título. Um tratamento especial, avião fretado para voltar. Flamengo tem jogador. Voltar. Todos eles pode estar caindo, pode estar no meio da tabela. Não importa onde esteja a equipe. A maior exibição do Santos no ano foi o primeiro tempo contra o Corinthians. E poderia até ter sido mais, mas no segundo tempo, com as mudanças, substituições, o Corinthians até melhor e tudo. Mas também, do outro lado, eu vi uma das piores atuações do Corinthians num tempo nesse ano. Tudo bem, Vitor Bento? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean Calçade, Eugênio. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Eu não tenho como discordar sobre o Santos contigo, dos jogos que eu vi. Sim. Mas com muita sobra o primeiro tempo, foi a melhor atuação do Santos. Claro que é uma opinião minha, mas eu posso te falar, eu vi todos. Todos? Pro bem ou pro mal, eu vi todos. Então, eu sei que o seu ano não tem sido fácil. Não. E eu admiro quem consegue encarar a dor com resiliência. Torcer pro Santos hoje em dia Obrigado, é uma dor enorme, não só pelo Santos, não mais pelos que vem isso, mas pro Santos. Sim. Tem sido difícil há muito tempo. E eu acho que um primeiro tempo desses, num clássico, nessa volta de data FIFA, quando as dúvidas aumentam, porque já engordando o assunto, então, nesse período enorme sofrido santista, um time que moldou a era de ouro do futebol brasileiro, uma torcida, principalmente com mais idade, acostumada a futebol de nível muito alto, tanto de resultado quanto estético. Acho que esse primeiro tempo foi
redentor pro Santista. Acho que assim, Eugênio, dá uma mexida assim com esse orgulho que tá ferido há uns 4 anos. Vamos lá, Fiel, então tá aí o pós-jogo da derrota do Corinthians. Se você tivesse que eleger um responsável, né, um principal responsável por essa derrota, você colocaria ela na conta de quem? Do Dorival? Do time que jogou uma carniça hoje, mano. É incrível como esse elenco escolhe os jogos que quer jogar. Aí, eu não sei se vocês repararam, eu assisti aqui pela GETV, filmou o Memphis Depay rindo lá no banco. 3-0 pro Santos, o Memphis Depay rindo, né, se divertindo. E aí ele joga, pra jogar lá na seleção da Holanda, ele tem capacidade de jogar, entrar, jogar um tempo todo. Aí vem aqui ele jogou domingo, velho. Ele jogou domingo, mano. Aí chega aqui hoje, consegue jogar só 20 minutos, mano. Não dá, isso vai pesar e vai pesar muito, vai pesar demais, tá? Essa atitude do Memphis, o Garro, beleza, ele tava com um problema na panturrilha grave, mano, aí você entra o Garro jogando, é diferente, velho. Você vê ele correndo, se esforçando, buscando, tentando. Aí o Bonitão vem da Europa, num jato lá e joga 20 minutos, é de revoltar, isso aí vai dar o que falar ainda amanhã. No mais, mano, o time, eu não sei o que acontece, tomou uma bafa, o Santos quis jogar, o Santos veio pra fazer o jogo da vida, o Corinthians não, o Corinthians entra parecendo que tá jogando com 15 de Piracicaba. Entre aspas, com todo respeito a eles. Entra no salto alto ainda, tá ligado? O Breno Bidon faz um pênalti que eu vou falar pra você. O cara tem idade pra ser pai dele, o Zé Rafael. Ele faz um pênalti, disputa lá com o cara, dá pra ver que a todo momento o Breno Bidon fica buscando contato, não sabe que tem 500 câmeras dentro do estádio, qualquer coisa os caras marcam, velho. Aí mata de vez o time, mano. O Felipe Longo não dá pra colocar muito na conta, mas parece que se não for o Hugo Souza no gol também, todo mundo chama gol ali. É um negócio, mano. Eu vou falar pra você, o cara lá do Santos, esqueci o nome dele, acertou uma sapatada no ângulo. Eu lembrei até daquele jogo contra os Trica, que o Rato também acertou uma. Contra o Corinthians, todo mundo vira um super saiyajin, vira um negócio louco. Mas enfim, mano, o mérito dos caras, o desmérito nosso. Time sem vergonha, sem alma, sem vontade. Isso vai ter que ser muito cobrado. Aí você pega o Martínez, falta no treino. Cara, vamos ver o que vai acontecer. Usa o espaço aqui embaixo para você soltar a sua indignação também sobre esse time sem alma que escolhe os jogos que quer jogar. Vamos lá, tá se apoiando na Copa do Brasil. Menezes, vamos ganhar a Copa do Brasil. Aí fica se apoiando nessa Copa do Brasil. Tudo bem, ganha a Copa do Brasil, salvo o ano. Mas, meu irmão, pode perder, cara. Murilo, como é que faz? Não pode perder nenhum jogo? Pode. Correndo, dando o máximo, se esforçando, dando a vida, a alma em campo. Aí pode, tá ligado? Mas do jeito que perdeu hoje, sem correr, sem nem ver a cor da bola, mano. O Corinthians deu um chute ao gol, velho. Um chute ao gol. O Santos chutou 19 vezes. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tem que ser feita, alguma atitude tem que ser tomada. Mas é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, por favor, mano, hypa o vídeo aí pra nós. Tem um botãozinho hypar aí no seu celular. Curte o vídeo, deixa o like aí, ajuda demais, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!